Amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna através deste nosso canal do YouTube, onde a Palavra de Deus quer ser alimento para essa nossa caminhada de fé. E hoje então, nesse sábado, dentro ainda da 24ª semana do Tempo Comum, dia 23 de setembro, celebramos com toda a igreja a memória de São Padre Pio, esse santo tão atual e que muito tem a nos enriquecer na nossa caminhada cristã. E convido você então a tomar comigo a palavra proposta para o dia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra ainda caiu entre os espinhos e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxerguem e ouvindo não entendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas vem logo o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então percorrendo esse mês de setembro, ouvindo a proposta da Igreja que nos convida a intensificarmos ainda mais a leitura, a oração com a Palavra de Deus. E assim então, somos chamados a poder descobrir o valor dessa palavra, ela que quer ser alimento e conduzir a nossa vida transformando a nossa história. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus que veio então nos ensinar o caminho ao qual então cada um de nós, batizados e batizadas, devemos seguir para que nós possamos então dar bom testemunho desse Deus que está vivo e presente em cada um de nós, mas que nós somos chamados então a levar esse amor de Deus, vivendo e testemunhando essa palavra. E é interessante porque é justamente essa a proposta do Evangelho de hoje. Jesus, ele conta então ali, já iniciando seu ministério no Evangelho de Lucas, ele inicia com uma parábola. E não uma parábola qualquer. Ele percebe então as multidões que estão à sua volta e vai proferir essa parábola que nós acabamos de ouvir e intitulada de parábola do semeador, ou, como alguns gostam de dizer, a parábola da semente. E como nós ouvimos o próprio Jesus nos dizer, a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, queridos amados irmãos, deve então ser semeada oportuna e inoportunamente por cada um de nós, para que assim então essa palavra, ela então vai se deparar com os mais variados tipos de solos. É isso que nós ouvimos nessa parábola. Nós temos então aqueles que caem à beira do caminho, aquelas sementes caem à beira do caminho, e logo então é pisada, vem os pássaros e comem, ou seja, não há chance de poder dar frutos. E são aquelas pessoas que
ouvem apenas a palavra, ou seja, entra no ouvido e sai pelo outro. E essa palavra então não pode ajudar em nada. Agora nós temos então outro tipo de pessoas que são aqueles que essa semente foi então lançada e ali então ela fica à beira do caminho, ou seja, não produz raiz. E assim então também, logo quando cresce, por falta de água, ela morre. Amados irmãos, esses são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas que não se deixam se iluminar, ou melhor dizendo, não se deixam se regar pela água viva, que é o próprio Espírito Santo que então vem fecundar essa palavra em nossas vidas. Porque optam em permanecer nas alegrias do mundo, com as suas preocupações, angústias, e aí então a palavra também não pode produzir frutos. Outros são aqueles que são lançados no meio de espinhos, que também, logo então essa palavra, ela então encontra abrigo, ela cresce, mas é sufocada pelos espinhos e logo morre. E essas são aquelas pessoas que estão interessadas em continuar percorrendo, buscando os prazeres que o mundo oferece, as felicidades que esse mundo oferece. E ali não querem compromisso, não querem mudar de vida. Então tudo isso sufoca e essa semente, ela morre. E assim então, queridos amados irmãos, tantas pessoas no dia de hoje que preferem permanecer na sua vida fútil, dizendo que, não, eu vou desfrutar a vida. E o que é desfrutar a vida para ela? É ali então permanecer na bebedeira, permanecer ali então na questão das drogas, na sexualidade desregrada, na pornografia, e tudo isso então que vem destruir, denegrir a imagem e semelhança de Deus que está em cada um de nós. E ali então essa palavra não pode produzir os seus efeitos a qual ela foi enviada. Mas há um último solo que nos narra a parábola. Esse solo então é aquele que acolhe e deixa-se então regar, deixa-se adubar. E ali então essa semente, ela cresce e produz frutos. Meus queridos amados irmãos, esses são aquelas pessoas que acolhem essa palavra. E através então dos sacramentos da igreja, são adubados. A Eucaristia, o sacramento da reconciliação. Vão então ali adubando essa palavra que foi semeada em cada um de nós. A oração, a leitura da palavra, cada vez mais então vai fazendo com que fortifiquemos como uma verdadeira árvore frondosa que cresce bonita, porque foi tratada, foi cuidada, foi zelada e deixou-se cuidar, deixou-se tratar. Então esse é o tipo de solo ideal que cada um de nós somos chamados a viver. Mas é interessante que nem sempre somos assim. Muitas vezes na nossa vida nós somos então e percorremos todo esse tipo de solos. Algumas vezes nós somos aqueles que ouvem a palavra e não prestam nem atenção. Muitas vezes somos também aqueles que estão entre espinhos. As nossas preocupações, angústia com as coisas desse mundo sufocam essa palavra e ela também não pode crescer em nós. Ou seja, é muito fácil muitas vezes retribuir um tipo de solo às pessoas aí fora. Mas todos nós então percorremos ou permeamos cada um desses tipos de solos em nossa vida. Então é preciso de fato ser esse solo fecundo, onde a palavra possa produzir e dar os seus frutos. Frutos de vida, frutos de santidade. E é justamente essa proposta que Paulo fala na primeira leitura de hoje a Timóteo. Lá no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, Paulo então insiste para que Timóteo permaneça fiel ao mandato a qual o Senhor então lhe entregou. A vocação a qual então Deus o chamou. Então preciso permanecer fiel, firme, não deixar-se seduzir pelas facilidades que o mundo oferece, para que assim então, quando o Senhor, na sua segunda vinda, como Paulo costuma dizer, ele não diz o termo parousia, mas ele diz a segunda vinda de Cristo. Então, quando Cristo vier na sua segunda vinda gloriosa, ele nos encontre
fiéis, lutando, nos esforçando para poder então colocar em prática os ensinamentos da sua palavra. E assim então, com o salmista, vivendo essa palavra, somos chamados então a levar a Deus um grande canto, um canto de louvor, de gratidão, reconhecendo os inúmeros benefícios que Deus então realiza em nossas vidas. Porque é a graça dele que nos alcança, não somos nada, somos apenas servos inúteis, como o Evangelho de Lucas nos ensina a dizer, que fazemos e fizemos aquilo que deveríamos fazer. Então não devemos buscar recompensa, ficar esperando recompensa, não, porque é para isso que Deus então nos chamou, para podermos ajudar na construção do seu reino. E assim então, podemos também lançar o nosso olhar para os grandes exemplos que são os santos que a igreja então nos apresenta. E hoje, de maneira especial, celebrando a memória de São Padre Pio, nós somos convidados a olhar para esse santo que também passou por dificuldades, perseguição, tribulação, mas permaneceu firme e fiel ao chamado do Senhor, como Paulo nos diz na primeira leitura a Timóteo. E assim então, queridos amados irmãos, a santidade desse homem foi crescendo cada vez mais. Foi aquele santo que se encantou com o modo de ver de São Francisco, franciscano também, e que recebeu ali a graça dos estigmas em sua mão, sinal da marca da paixão do Senhor. E essa marca, queridos amados irmãos, nós não podemos esquecer jamais, porque o amor de Deus, infinito e misericordioso, ele sempre nos alcança, quer onde nós estejamos. Deus sempre estará conosco. E a sua graça também se fará presente sempre em nossa vida. E que por intercessão de São Padre Pio, nós possamos então nos esforçar para tornar o nosso coração esse solo fecundo, onde a palavra possa então assim dar frutos de vida, e nos ajude a crescer em santidade, lutando pela justiça e construindo o reino de paz. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós, e que São Padre Pio interceda por cada um de nós, também sua mãe Maria Santíssima, que é também a nossa mãe, a mãe de Jesus e nossa, nos ajude a percorrer esse nosso itinerário de fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Que alegria poder contar aí com tantos irmãos que venham a somar conosco através desse canal, ajudando a divulgar esse vídeo, compartilhando, evangelizando. Que bom! E que Deus então possa nos fortalecer cada vez mais nessa nossa caminhada. E você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa família. Também nos ajude a divulgar a palavra de Deus, a semear, como é a proposta do Evangelho de hoje, por nós narrado por São Lucas. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, em toda a sua missão, para que possamos então assim ser protagonistas da nova história. Por intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a você, até o próximo vídeo e conto com a sua presença. Até lá.